Boa noite a todos e a todas, internautas. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Existem tantos temas, né, interessantes para ser divulgado e compartilhado com todos. Mas o tema de hoje, que diz respeito ao trabalho, é um tema que nos pertence. Definitivamente nos pertence, de corpo e alma. Porque falar em trabalho, lembramos até mais do corpo, muitas vezes, do que da própria alma. A alma é o espírito que está encarnado. Baseado no princípio do espírito, baseado na ideia, no contexto da reencarnação, o trabalho se torna algo extremamente sólido para o progresso do espírito. Talvez não existisse mesmo outra saída para esse progresso espiritual que não seja o trabalho. Eu tenho verificado nas leituras, quando eu compartilho com os amigos espirituais aquilo que eles escrevem, quando eu escuto os meus amigos falarem, quando eu vejo algumas reflexões profundas do próprio Adenauer, eu fico realmente entendendo o quanto o trabalho é de utilidade. O quanto ser útil é algo agradável. É algo que eleva o nosso espírito aonde vamos desejar ir. No processo reencarnatório, no planejamento reencarnatório, muitas coisas podem acontecer e ser apresentado para nós até as nossas necessidades. Durante o desencarne, a depender do nosso status vibratório, vamos ter acesso a algumas informações e, a depender dessa maturidade psíquica do espírito, vai nos ser mostrado, com a ajuda dos amigos, dos familiares, uma proposta interessante para o desenvolvimento desse espírito que vai reencarnar novamente. Ao se debruçar, a dar-nos um encontro com essa realidade, muitos de nós podemos estar meio atônitos, confusos, né, com aquilo que vai ser apresentado diante das nossas necessidades. Mas a verdade é que uma coisa sempre é dita, com certeza, porque todos aqueles que nos querem bem nos dizem verdades amorosas e querem o nosso bem, querem o nosso crescimento. E é dito a seguinte ideia, é plasmada a seguinte ideia: não deixe de trabalhar. Vá para lá, esteja com quem for, com essas pessoas que você escolheu, e muitas vezes é escolhido. Você escolhe, não é compulsório. Você não está na reencarnação de maneira compulsória. Mas vai porque foi feito um lindo planejamento e a proposta é interessante para esse crescimento. Então vai, mas não deixa de trabalhar. E o tempo todo, quando estamos encarnados e na nossa infância, na nossa adolescência, principalmente da adolescência em diante, aquela ideia de ser útil, ela vem aparecendo de alguma forma. Os estudos, ter acesso aos estudos, ajudar um pai e uma mãe num trabalho doméstico, é algo que vai nos impulsionando a esse raciocínio. Aparentemente, ele não tem uma formatação para esse crescimento, lavar uma louça, varrer uma casa, porque inicialmente, quando se fala de trabalho, é o lado material se movimentando, é isso que nos vem à cabeça, né? E parece que ele não tem muita utilidade, não vai fazer um crescimento interessante. Mas é nos detalhes. É nos detalhes dessa relação do material com a tua mente, da construção do teu espírito, que vem a resposta. Quando vamos amadurecendo, quando o corpo sai da infância, ele permite que o cérebro se desenvolva e ele vai para a adolescência e esses conflitos todos que nos tomam conta, e depois vamos nos envolvendo com uma vida mais real, responsável, ter que tomar decisões muito menos infalíveis, né? Cada vez mais exigindo de nós, do corpo e do espírito, dessa alma que almeja estar feliz, almeja estar bem, almeja estar consciente da sua realidade, daquilo que ela busca, quer planejar um futuro tão mais seguro, tão feliz. Todos querem que os filhos nasçam, sejam felizes, não tragam problemas,
e que nosso esposo ou nossa esposa também no mesmo patamar. Imaginamos uma bela casa, um belo carro, um trabalho seguro. E vamos criando isso mentalmente. Mas, às vezes, no detalhe do nosso andar, deixamos as coisas passarem batidas. E é desses detalhes que queremos falar. É dessas belas instruções que os Espíritos nos chamam a atenção. O quanto é salutar e o quanto é bom ser bom durante o trabalho. Muitos de nós procuramos emprego e não trabalho, porque trabalho dá trabalho. Não é isso? Trabalho pode deixar enfadonho, cansa a coluna, né? Dói os braços, a mente, o nosso sentar, ele se cansa, nossos músculos. E às vezes não nos damos conta disso. Que estamos lá parecendo até um rei, buscando emprego. Eu quero que você me contrate, mas eu queria trabalhar naquele lugar. Hoje, agora de tarde, eu estava assistindo parte de uma novela e a pessoa chegou lá na ação, na novela, e diz assim: mas eu vim aqui para trabalhar e espero que você me arrume um bom local. Um local que as pessoas possam me visualizar, possam me admirar. E a pessoa, sim, o cargo é dado a compatível com cada um. Eu arrumei um lugar para você. E ele disse: qual foi? O lugar é para você ser segurança da minha filha. Ele: segurança? Você acha que depois de eu ter estudado tanto, olha a roupa que eu comprei para vir para cá, e você vai me dar um espaço para segurança? Claro, tudo é compatível com o nosso estado no momento. E esse é o seu momento. Segurança é um bom local para estar. É um salário bom, é uma empresa aqui que paga bem. E aquele diálogo foi ali colocado, e eu me lembrando da palestra que eu ia fazer hoje, né? O quanto, às vezes, passamos batido nessas nossas afirmações e não damos o valor merecido, às vezes, para nós mesmos. É muito fácil analisar outro, mas quando a gente se situa no local que estamos, o que andamos procurando, é algo para se pensar. Aquela água que você abre na torneira para lavar a tua louça, aquela vassoura, o rodo que você pega, ou a menina que trabalha na tua casa faz, gente, aquilo tem um valor para o espírito. Não se mede, a gente não conseguiria medir. Porque a pessoa que é ociosa, porque o trabalho, ele deve ser considerado em qualquer atividade que seja útil. Qualquer atividade. Mesmo se eu vier aqui todo dia na quarta-feira, antes dela chegar e arrumar essa mesa, colocar essa flor, ligar o computador para ela, qualquer atividade que aqui qualquer um de nós possamos estar fazendo. Se ela tem utilidade, ela tem um valor para o espírito que é preciso encarar com uma realidade sem medo. É preciso pegar esses detalhes e dizer assim: agora eu quero imprimir um significado. Eu preciso utilizar isso para o meu desígnio pessoal, para a minha construção espiritual, para me fazer feliz. Porque a pessoa que é ociosa, cabeça ociosa, o braço, o corpo, primeiro que ela começa a atrofiar materialmente, ela sente mais dores do que o outro que trabalha mais. Ela sente mais dores. Então, já é a noção do espírito que precisa desse lado material, que não está sendo trabalhado, está sendo atrofiado, e o instrumento de evolução, que é o corpo, ele não está ajudando a crescer. Então, ele vai ter essa ociosidade, mas tem ociosidade mental também. O espírito com cabeça vazia vai encontrar ali, os outros espíritos, as outras pessoas que convivem com você, vai encontrar ali uma seara fértil para colocar na tua cabeça aquilo que ele quer e o que ele não quer. Vai passar um ventinho de um pensamento ali inútil, o lado miserável do ser vai começar a aparecer, as dores vão aumentar, aquela impaciência vai começando a tomar conta, as pessoas vão chegando perto de você e você vai já, né, não é a mesma pessoa, as pessoas vão, como ele está azedo hoje. E você não vai se dando conta. Essa ociosidade vai tomando conta. E aí é a lei não imperando. Porque o espírito, quando reencarna, ele se envolve, ele se defronta com algumas leis, porque são necessárias para o crescimento dele. A lei do amor é a que mais a gente conhece. A gente tenta entender ainda o que é o amor, mas a gente sabe que
a gente sente, na verdade, a gente sente que é o maior imperativo para estarmos aqui. O Senhor da vida permitiu, através da bondade dele, do grande amor, estarmos aqui hoje vivos. Mas a lei do trabalho, dentro desse propósito maior, é uma das leis que nos ajuda a crescer. Então, quando estávamos num contexto mais primitivo da nossa civilização, os escravos, por exemplo, porque acho que era o espírito bem primitivo mesmo dentro dessa realidade, quando ele permitia, muitos de nós estivemos lá, permitia a escravidão, não estávamos ali inertes, não estávamos exercitando essa lei, esse crescimento espiritual, mas o outro estava. E como? Chorando, tomando chicotada, sendo verbalmente xingado, criticado, mas ele estava trabalhando. Ele cresceu muito mais, muito mais. Muitos trabalhos considerados por nós humildes, que pensamos assim, eu não faria isso. Ali está um crescimento formidável, porque não é fácil estar fazendo algumas atividades e o outro olhar e fazer críticas. E às vezes, no olhar, deixar a gente lá embaixo. Pensem nisso. Porque às vezes é a gente que está do outro lado. E às vezes é a gente que está fazendo a crítica. Não diz, mas olha, ignora, isola, exclui. Isso para quem faz é ruim demais. É uma sensação que, se ele não tiver equilíbrio, ele desce. E a gente contribui para isso. Essa é a corresponsabilidade quando estamos vivendo em grupo. Isoladamente também, mas em grupo principalmente. Ser cuidadoso com o trabalho do outro, com os valores que ali estão sendo construídos. Isso nos faz bem também. Quantas vezes a gente pode aproveitar aquilo e utilizar nas nossas casas, nos nossos lares, no outro trabalho? Então, respeitar o outro na sua diversidade, do seu trabalho também. Então, os Espíritos nos chamam a atenção de que na civilização mais antiga, nossa inércia, a gente não dava esse valor aos outros. Os outros, às vezes, fazendo aquele trabalho suado, chorando, não querendo, sendo obrigado a cavar uma terra, a enterrar corpos, a lavar, a passar, a banar as pessoas com folha de bananeira, porque o calor era grande, e etc, etc. Choravam, faziam, mas estavam lá, crescendo, trabalhando, sendo úteis. Eu sou enfermeira de formação. E a minha história conta que a pessoa que é considerada a mãe da enfermagem, que é Florence Nightingale, ela era muito rica, muito rica. Não precisava ter as coisas, conquistar as coisas que conquistou, porque ela ganhou muitos prêmios pelo feitio que ela fazia, porque ela nem precisava mesmo, porque ela tinha muito dinheiro. A família era uma família de alta sociedade na Inglaterra e na Europa, foi conhecida. E ela gostava muito de cuidar das pessoas. E quando as pessoas perguntavam assim para ela, mas Florence é tão nova, ela era muito nova, e ela dizia que ela tinha algo que Deus tinha dado para ela como missão, que era cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Uma história muito bonita. E ela começou a cuidar dos parentes próximos, depois ela começou a cuidar dos vizinhos, pessoas que ela não conhecia, e ela botava a mão em sangue, ela botava a mão, as pessoas iam parindo, ela ajudava, ela gostava de cuidar. E fazia isso com uma habilidade, uma propriedade, que as pessoas, mas de onde você aprendeu isso? Quem te ensinou? E ela dizia que isso era uma missão mesmo que Deus tinha incumbido a ela. E ela saiu para o mundo afora, nos navios, fazendo consultoria, que a gente chamou de consultoria na área de hospitais. Tinha muita guerra na época, os hospitais eles estavam sendo construídos, e Florence ia até lá e dizia por que as janelas tinham que ficar abertas, né, por conta das bactérias e dos vírus, e ela, do jeito dela, explicava isso, e as pessoas iam obedecendo e ia dando certo. Até que ela foi para a guerra, e quando ela estava indo para a guerra, ela foi convidada a cuidar dos soldados na Inglaterra, foi convidada lá pelo ministro da guerra. E quando ela estava indo, na embarcação, o pai, a família, a pessoa que gostava dela, ela acabou não casando, não tendo filhos, mas perguntou assim, você tem certeza que você vai? Você tem certeza que você vai trocar isso aqui, esse luxo,
é a roupa que você tem, a comida do bem e do melhor, para ir para a guerra, cuidar de gente que está morrendo, né? Enterrar corpo, e ter que lavar a parede de local que está sujo. Imagina, você vai ficar no meio de homens que são do exército. Você tem certeza? Ela disse, como eu tenho? Toda vez que o soldado é convidado, se o trabalhador está pronto, ele vai. Ele não titubeia. Ele pega na enxada e ele vai. Trabalho aparece na porta da gente toda hora. Toda hora tem alguém batendo na nossa porta, de maneira simbólica, convidando a gente para trabalhar. Se somos o soldado que o pai precisa, precisamos estar atentos a esse convite. Florence me ensinou muito em relação a isso. E ela disse assim na saída, para ir para o navio: eu não consigo me conformar, eu vestida nessas roupas lindas, segurando um guarda-sol, andando e tomando chá das 5. Eu não consigo fazer isso. Eu me sinto inútil. Eu quero me sentir útil. Eu quero compartilhar com as pessoas, eu quero olhar os olhos das pessoas. Eu quero olhar para elas, vou me sentir bem, elas agradecendo, mas isso me dá força. Quando as pessoas sorriem e dizem assim, muito obrigada pelo que você está fazendo. É uma sensação, quem conviveu, quem viveu isso, sabe dizer a entonação que isso tem para o espírito. E você tem vontade de fazer mais. Aí você começa também a ser vigilante para que isso não te exalte e daqui a pouco você fica mais superior do que todo mundo e esse trabalho que você faz, que daqui a pouco está virando caridoso, né? Fica tão exaltado a ponto de você deixar o outro lá embaixo mesmo. A gente viu uma mensagem, antes da gente começar a falar, que estava aqui, olha, na hora que você estiver subindo as escadas, toma cuidado, né? Não deixe de olhar para aquele que está lá embaixo, porque quando você descer, se você descer, é bem capaz de você encontrar com eles. Aí você vai ficar envergonhado. Utilize isso de maneira salutar, que isso te faça crescer. Porque a ociosidade, além dela dar um espaço para os espíritos começarem a interferir, as pessoas começarem a dar muita opinião, você começa a perder sua identidade e não começa a definir aquilo que é melhor para você. Isso não é bom. Se em algum momento a fragilidade tomar conta de você, os pensamentos perniciosos, enfadonho, aquilo que está amarrado, que você não quer desenvolver, já começa a não querer ir para o trabalho, a depressão começa a querer tomar conta, você começa a ter vontade de chorar, retoma a força. Retoma a rédea de novo da tua vida. Faz isso. Isso é bom para você. Ninguém pode pegar a rédea da tua vida a não ser você mesmo. Deus nos dá o livre-arbítrio. Sim, isso é bom. A partir do momento que o espírito começa a tomar consciência do rumo dele, ele começa a descobrir que a rédea é dele. Que ele não precisa mais estar se comparando com a natureza. Olha a natureza. Tudo trabalha. É bonito olhar para a natureza. Você olha a pedra, você olha a terra, você pensa que ali está tão inerte, né? É só impressão. Porque ali tem forças coesas se trabalhando. A energia pulsa ali, a energia do amor de Deus pulsa ali. Aí quando você vai vendo a fauna se movimentando, a flora broxando, elas estão trabalhando também. Num patamar de evolução deles. O leão, quando come o leãozinho, porque ele quer de novo cruzar com a futura esposa, é uma forma de trabalho dentro do espaço deles. Cada um com a sua intenção. Mas agora, mais conscientes, temos discernimento do bem e do mal. Do trabalho que vai ser útil. Porque às vezes as tentações são grandes, são enormes. A porta é larga, o dinheiro entra com uma facilidade. Pergunte, aonde eu quero estar? Como eu pretendo evoluir? Quais as formas que vão me chegando estrategicamente para que eu cresça mais rápido, mais devagar? Porque o tempo é infinito, o espírito não morre, afinal, o espiritismo matou a morte, porque ele nos trouxe essa verdade. Então, as coisas vão me chegando, eu tenho condição hoje de analisar, eu tenho. Daquilo que é melhor para mim, daquilo que me deixa feliz. Quantas pessoas na sua caminhada
decidiram não fazer mais aquela profissão que estava fazendo, que largaram no meio do caminho. No último semestre, vocês devem conhecer alguém, e alguns de vocês já vivenciaram isso, já fizeram isso. Pessoas que estavam no doutorado desistiram. Porque chegou para dentro das emoções, quando ela pensou, quando ela deu de encontro ao próprio psiquismo, ela disse assim: rapaz, não é isso que eu quero outra coisa. Eu conheci um aluno, eu sou professora hoje, minha profissão é professora, e eu conheci um aluno, eu sempre conto isso para os meus alunos, né, dando força mesmo. Era um curso de letras. E eu ensinava uma disciplina chamada metodologia da pesquisa. E nesse curso, esse aluno ele começou a ter um rendimento ruim demais. E eu sou uma pessoa muito observadora e fiquei atento pelas notas do aluno. E como ele faltava na disciplina, eu falei, nossa, ele deve estar achando isso tudo muito ruim. Mas assim, é diferente de você achar como a classe, como a turma não gosta e começa a sair. Não, ele era diferente. Ele estava bem desmotivado mesmo, bem desmotivado. E eu, um dia, tive a oportunidade dele sair mais cedo e a gente se encontrar no corredor. Eu falei assim, vem cá, tá tudo bem? O que está acontecendo? A aula está ruim mesmo? Você acha que eu tenho que mudar o método? Ele, não, Pro, não tem nada a ver com a senhora. É comigo, Pro, é comigo. Eu acho que ele devia estar no 5º semestre de letras. Aí eu disse assim, mas o que é com você? Ele disse assim, Pro, eu não quero fazer letras, eu detesto esse curso. Eu não quero fazer isso. Eu já pulei para biologia, já vim para letras, mas não quero. Mas menino, e pago, viu? A faculdade paga. Eu falei assim, mas menino, por que você está fazendo? Ele falou assim, porque eu tenho que fazer, Pro. Se não fizer, meu pai não vai pagar a faculdade. Eu falei assim, você está sendo obrigado a fazer? Meu pai diz que para vir do interior, para vir morar aqui, só fazendo um curso que dê resultado no futuro. E o que eu quero não dá resultado no futuro para o meu pai. Meu pai acha que ele nem quer ouvir falar nessa palavra. Eu falei, mesmo, o que você quer fazer? Professor, eu quero fazer canto. Eu quero cantar. Meu sonho é pegar um violão e sair pelos bares da vida, cantar para as pessoas. Eu gosto, isso me alegra, isso me dá vida, isso vibra dentro de mim. Mas, Pro, eu sei que a faculdade não é paga, porque canto a gente só pode fazer na UFBA. Mas como é que eu vou me sustentar aqui, Pro? Porque a faculdade é o dia todo. Aí eu sentei com ele e disse assim, você tem vontade mesmo? Você tem vontade? É do coração, é do fundo do coração. Ele, Pro, e como? Você imagine que eu estou aqui 5º semestre, já vindo na tora, e eu já estou começando a vir chorando já. Porque eu não gosto de nada disso que você fala. Aí eu disse assim, então por que você não descobre onde que está aquela força interior, dessa vontade que é fazer canto, dessa beleza que é cantar? Eu acho que você deve até tocar alguns instrumentos. A gente acaba sendo autodidata. Por que você não, na conversa com seu pai, não fique triste com ele, vá conversar, retoma isso com ele. E tenta mostrar esse valor que você sabe que tem, dessa outra profissão que, de repente, ele não está entendendo, ele não sabe nem o que é, ele tem medo por você. Isso é proteção, às vezes ignorância dessa informação. E, gente, ele foi fazendo isso, ele foi descobrindo uma força. Eu nunca mais vi esse menino. Demorou, acho que uns 4 anos. Estou eu na faculdade novamente e reencontro ele. Ele foi pegar algum documento lá que ele precisava na faculdade. Tudo bem, querendo saber como que deu, né, o resultado. Ele só não sabe o que aconteceu. Daquela conversa que a gente teve, eu encerrei o semestre, daquela conversa que a gente teve, eu fui no Calçados Adi. Lembra do Calçados Adi? Eu pedi um emprego ali para ser vendedor de calçados. Porque meu pai precisava saber que eu, né, não estava aqui inútil. Eu fui trabalhar. O resultado desse trabalho, eu consegui arrumar um horário para fazer o canto, porque eu passei na faculdade. E eu estou quase já me formando. Hoje eu já canto nos bares, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu quero. E ele fazia isso com um sorriso, ele fazia isso alegre. É tão bom, gente, é tão bom a gente se encontrar, se enquadrar. É muito bom a gente estar feliz naquilo que a gente se propõe. E mostrar para o outro que a gente pode, agora se a proposta dele era ser rico, milionário, ser o Caetano Veloso, né, ser o famoso, talvez isso iria frustrar, talvez. É essa consciência que a gente tem que ter. A gente pode estar fazendo isso e tecendo isso, as coisas vão acontecendo na medida para cada um. Se for para ser famoso, ganhar muito dinheiro, vai. Se não for, ali ele também vai continuar sendo feliz, porque ele tem essa consciência, ele traz para si o valor daquele que ele está tecendo.
Então, se em algum momento, na tua cabeça, dessa sua vida, isso começar a borbulhar, movimentos que são perniciosos, estão te deixando para baixo, reverte isso. Reverte porque você é um espírito de valor. Reverte porque você está aqui, porque também, falando, sei lá, numa linguagem talvez mais católica, porque você foi abençoado. Porque Deus quis que você estivesse aqui. Você pediu para estar aqui com as pessoas, com aquele chefe que às vezes é chato, mas é o chefe que está te ajudando a crescer. Porque às vezes as pessoas nos falam coisas no trabalho que, né, deixa a gente meio que balançado. Mas olha, o quanto eles foram corajosos para nos dizer aquilo que nem o nosso familiar que tem intimidade disse. A gente vai para baixo, dá uma balançada, mas aquilo nos ajuda a crescer. Pensa nisso. Pensa o quanto os detalhes do teu fazer te ajuda a impulsionar uma energia que é necessária. Mas é preciso estar localizado no tempo e no espaço. Não fique imaginando o tempo, idade. Porque se isso é que te preocupa, amigo, não te desanime. Porque isso é o tempo corporal. O espírito não tem idade. Ele vai ter um tempo longo de muitas reencarnações para continuar a desenvolver aquilo que o deixa mais feliz. Então, se a proposta é aqui agora, começa, muda. Pega aquela rédea, pega aquela bússola e muda o roteiro. Começa de novo. Não tem problema. Vai estruturando, não vai chutando o balde, porque você tem família para sustentar. Você tem coisas a fazeres para poder realizar. Agora, mais maduro, saberá como direcionar. Mas se ainda não pode fazer isso, então, como esse trabalho que a espiritualidade nos orienta, é qualquer atividade útil, então busca os hobbies, que tal? Buscar os hobbies, aquilo que você gostaria de fazer e nunca pôde. Um dos meus hobbies é entender filosofia, entender psicologia. Eu ando lendo. Isso me deixa tranquila. Eu adoro fazer esse tipo de leitura, converso com as outras pessoas que já fazem faculdade sobre isso. Não vou ser a psicóloga nem a filósofa, mas que eu gosto de ler, isso me ajuda. E é uma atividade mental interessante para mim, Tem gente que vai nadar, tem gente que vai jogar tênis, tem gente que vai jogar futebol. Qual é a sua? Qual é o seu hobby? Aquilo que te deixa útil. E outra, o trabalho não nos deixa egoístas. Sabe por quê? Toda vez que a gente tem esse valor e começa a ter consciência sobre o trabalho nesse sentido, a gente compartilha mais. Porque como o outro está conosco, ele consegue perceber os vícios, porque a gente está lá cotidianamente, é o Big Brother real. Ele está lá e ele sabe quando você está mal-humorado, quando você está bem, quando você está mentindo, quando você está enrolando, sendo rolando lero, né? O teu chefe percebe, todo mundo percebe. Pode não dizer, mas que percebe, percebe. Mas tem um que vai lá e vai, entendeu? E aí você, vou mudar de emprego. O emprego já não está bom para mim. Aí pede demissão, vai para o outro. Você pensa que vai acabar? Não vai, não. Porque sempre, a nossa realidade, a gente sempre encontra pessoas que vão colocar a gente no nosso quadrado. E aí, que maturidade é essa? Que a gente não pode ouvir uma crítica, não pode ser avaliado, cheio de disse-me-disse, de mimimi. A gente precisa amadurecer nesse sentido. Está aberto. Olha a idade que temos. Até quando vamos sabotar a nossa vida? Para que sabotar? A realidade é essa. Começa fazendo as reflexões internas. A questão da perspectiva do trabalho, dentro dessa dimensão que a gente está discutindo aqui, é muito da nossa reflexão interna. Conhecer a si mesmo. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu busco. Bom, não dá mais para buscar. Tudo que fizeram para mim, aquilo que não foi bom, para eu insistir para o meu filho. Pensa nas consequências disso. Tira as coisas boas e começa a replantar. Começa a te admirar. Busca essas convicções para que essa ociosidade não tome conta de você. E faça isso um crescimento. Muitos de nós vamos ao nosso trabalho ou nossas atividades domésticas e outra coisa. O trabalho não é só esse material, como eu falei, e não está também só numa ação material.
mas está na mental, está naquela relação com o marido, com o filho, naquele olhar, naquela fala. Tudo isso é uma forma de utilidade. Uma coisa que me chamou a atenção disso tudo é o quanto a lei do trabalho nos chama a atenção para ser espírito útil. Na verdade, o trabalho é só uma estratégia para lembrar que você é útil. Que você não é uma almofadinha. Que você serve. Você descobriu o prazer de servir o outro, de fazer pelo outro, é algo que te engrandece. E é só na experiência que a gente percebe isso. É você se permitir. Para tanto, para chegar a esse raciocínio, é preciso estar aberto, livre de preconceitos. Porque às vezes você quer uma coisa, mas o outro acha que se você fazer vai ser vergonhoso. Vocês sabem que tem locais na esfera superior de outros planetas que as pessoas elas não trabalham dentro desse contexto material como a gente precisa para poder desenvolver e se manter, né, no planeta. A gente precisa trabalhar para poder ter um ganha-pão. Isso é atrelado aí a essas necessidades nossas. Mas em outros planetas, outras vibrações, isso não acontece, mas o espírito mesmo assim faz. Não é necessário, mas ele faz. Ele faz porque ele tem consciência que o trabalho é um ajuste da moral dele. É um ajuste de valores. É um ajuste mais interno da necessidade dele. Ele sente tanta necessidade de se ajustar, que ele vai utilizando o trabalho para crescer e ajudar o outro a crescer. E às vezes ele já está mais na dimensão de ajudar o outro a crescer do que se perceber nesse crescimento. Lembrem disso. O quanto a gente pode ser útil sendo o espírito que trabalha, sendo o espírito que utiliza isso como uma ferramenta de perfeição. Dentre todas as leis que nos envolvem, essa é a lei que mais nos incomoda, talvez, porque parece que é mais uma obrigação para ser feita. Poxa, tem que acordar todo dia, tem que tomar ônibus, tem que pegar aquele engarrafamento chato, pegar aquele calor, meu carro não tem ar-condicionado, e vai, e a gente não vai pegando os detalhes do processo, do dirigir, do construir, do ouvir o que está ouvindo no rádio, de pensar o que vai dizer quando chegar na reunião que precisa ter. Vai elaborando. Tudo pode ser útil. Mas a verdade é que muitas vezes a gente deixa isso para que esse vazio tome conta da gente. E essa energia que não é uma energia boa. Você pode utilizar, mesmo sentado aí, uma energia do trabalho lá. Se você precisa e está aqui hoje, por exemplo, para ajudar alguém, porque muitos de nós não estamos aqui para nos ajudar, mas sendo intermediário do outro. Está aqui, no momento que o outro está sendo chamado, às vezes sai, mas não deixe de trabalhar. Não deixe de estar com a mente elevada. Um espírito que deseja estar na plenitude da sua elevação, ele se permite ter, de maneira voluntária, o desejo de trabalhar. Voluntário, não obrigado. Voluntário. Simplesmente ele deseja. Eu quero. Hoje levantei com esse gás, eu vou fazer. Tem dias que eu não estou com gás, mas naquele dia, pega esse fio da meada. Construa isso, se permita, para que o outro que você não vê, que é até o anjo guardião, possa perceber essa sintonia e junto com você e te dar força. E os outros que têm essa mesma sintonia vão te levar. Agora, se você muda esse padrão vibratório por conta desses pensamentos enfadonhos, você vai encontrar essas guaritas aí, essas companhias que não são boas, por ignorância deles. Mas você é a pessoa que pode mudar isso. Porque a ação do trabalho, o trabalho, ele é praticamente uma ação de transformação. Ele transforma o ambiente onde ele está. Se você estiver lá naquele cotidiano, naquela rotina, tenta mudar uma cadeira de lugar para você ver como a energia não muda. Começa a mudar de lugar, muda de computador, bota uma plantinha ali, comece a mudar o ambiente, muda o quadro. Você pensa que isso não tem sentido? Muito. Porque nós lidamos com energia. O ambiente material é coadjuvante do nosso progresso, do nosso processo de crescimento. Então, o olhar para com o trabalho é preciso ter uma dimensão diferente. Lembra do desígnio pessoal que eu falei no início? Você tem uma determinação. Cada um de nós tem uma pequena missão ou grandes missões. Essa daí que você tem, que eu não sei qual é. Pense o quanto que você faz hoje, em cada detalhe,
em cada conversa, em cada ação material, pode ser de útil para você. E você pode compartilhar isso com outro e pode ensiná-lo. Todas as vezes que eu me lembro que minha mãe me ensinou a limpar a casa, eu sei que isso foi bom para mim. Porque eu pude fazer isso em outras casas, eu pude ajudar alguém que não podia varrer, que estava machucado, que não podia pegar peso. Eu estou dando exemplos de coisas muito pequenas. E que se a gente souber aproveitar, isso vai ser útil para toda a nossa vida. Então, eu acho que é preciso, no momento que nós estamos, nesse padrão vibratório que estamos buscando, repensar sobre a utilidade do trabalho, seja qual for, seja em que momento for. Eles já chegaram? São eles? Então, que possamos a cada dia, com os nossos familiares, não importa se é a criança que está lá no teu colo, que é recém-nascida, se é aquele adolescente que está cheio de conflito, que está te chegando, se é ele que está virando adulto, teu marido, não importa. Comece a compartilhar discussões salutares sobre o trabalho. Muitos de vocês aqui fazem evangelho no lar. Alguns de vocês fazem, né? Estamos aprendendo ao quanto a utilidade de verbalizar sobre o evangelho, discutir sobre as passagens de Jesus, nos fomentam, né, uma melhor paz em casa, harmonia. E certamente vai ser pautado ali nessas discussões sobre o trabalho. Aproveitem a oportunidade que vocês tiverem com os familiares de vocês e perguntem sobre o que eles acham do que eles estão fazendo. Porque o evangelho no lar é para a gente tirar esse leite de pedra mesmo. É para a gente tirar dali, das conversas bem salutares, aquilo que a gente não costuma conversar com as outras pessoas. No lar a gente pode fazer bastante isso. Então, se te inspirar um determinado momento, pergunte para o teu marido, para o teu filhinho, para quem quer que seja. Como é que está sendo a ação do trabalho para ele? Se ele está gostando do que ele está fazendo. Eu conheci uma família que eles tinham 8 irmãos, e o pai e a mãe. E eu fui amiga de infância dessa família, assim, das meninas que eram 6 mulheres. E eu lembro que o pai fazia, por conta de muitos filhos, a mãe era boleira e trabalhava muito fazendo bolo para fora e tinha que dar conta de, né, o pai trabalhava fora o dia todo, era muita atividade fazer. Aí o pai, para não sobrecarregar a mãe, orientava que a filha mais velha pudesse estar fazendo, eu achava engraçado isso, fazer uma escala de, naquela semana, quem que ia segunda-feira lavar o banheiro, quem que ia na terça, quem que ia na quarta, quem que ia lavar a louça, quem que ia passar a roupa dele, né? Quem que ia dar banho no cachorro. Era engraçado, porque você entrava lá, parecia que a coisa era orquestrada. Um fazia isso, um fazia aquilo. E eles conversavam, eles davam risada, eles não tinham tempo para brigar. Os espíritos também nos falam isso. O trabalho, quando você trabalha, você não dá tempo para você ficar pensando em outras coisas. E outra coisa, o trabalho é o melhor remédio para se passar o tempo ou para curar uma ferida. Porque a gente vai estar trabalhando e o tempo vai passando. E aí aquelas caraminholas, elas vão deixando de existir. Elas não precisam mais existir, porque você vai ver que as caraminholas são desse tamanhozinho. E o trabalho que você faz é tão melhor. Que o tempo já está passando, aí o outro te pergunta alguma coisa, vai te pedir um favor, e dali você está tendo outras ideias, e aquilo vai te fazendo crescer intelectualmente, que isso é importante para o espírito também. Você vai fazendo, vai aparecendo outros crescimentos que você nunca estava imaginando. Poxa, aprendi hoje. Aprendi. E aí, nesse espaço de tempo do espírito, quando você vai ver, você já está com 50, já está com 60, aí você olha para trás, poxa, eu aprendi, foi muita coisa no meu trabalho. Agora eu estou me lembrando daquela pessoa que eu trabalhei, ela era engraçada, ela trazia tanta alegria, que ela era bem mal-humorada. E aí você vai fazendo as comparações, vai tirando aquilo que é útil para você e vai reproduzindo. Na próxima reencarnação vai trazer as coisas boas nessa mochila, nas costas, porque cada um de nós no reencarna tem uma mochilinha aqui atrás. Na hora do que a gente precisa, a gente vai lá e tira e apresenta. E tomara que a gente lembre desses aprendizados. Tomara que a gente possa, durante a nossa relação do trabalho, possa lembrar, não lembre das coisas que foram ruins. Deixa para resolver quando chegar em casa. Não fica trazendo ela. Não fica amargando, fica remoendo. Porque você nem vai trabalhar direito, nem consegue avançar e fica naquela energia. Não vejo a hora de chegar em casa e a ansiedade vai batendo, a depressão vai querendo tomar conta. Não. Curta.
cada momento da sua vida. Permita que o trabalho te faça parecer como espírito, te faça aprender a amar o outro. O trabalho te traz paciência. Paciência é uma virtude, gente. São virtudes que a gente vai aprendendo na vida e vai fazendo o espírito crescer. Deixa o trabalho te ensinar a paciência. Porque às vezes tem trabalho, né? A gente tem muita piada aí na televisão, que o cara tem trabalho que é só carimbar. Carimba, 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 né? Cara, crachá. Porque é um símbolo do trabalho repetitivo. Mas deixa ele, mesmo que seja repetitivo, te trazer alguma informação. Às vezes, naquele contato da pessoa que você acha que é um trabalho repetitivo, que você está fazendo com ela o tempo todo, quantos desses chegam para contar a história de vida? Quantos? Que quando você compara a vida daquela pessoa com a vida que você tem, você diz assim, eu estou muito pequeno. Eu vou contar uma pequena história para encerrar de algo que foi interessante para mim e me ajudou muito no meu crescimento. Quando eu comecei a me tornar espírita, me foi apresentado um local chamado Casa de Pititinga, que era a chamada Antiga Federação Espírita, lá no Pelourinho. Até hoje ela existe. Não sei se vocês conhecem, mas se um dia puderem ir, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem um determinado local, se bem que agora eles mudaram, eles reformaram, não tem mais isso. Mas tinha um determinado local que você descia, quando você entrava, tinha uma escada, mas você descia uma outra escada, e era um ambulatório. Ali, as pessoas eram voluntárias para cuidar das outras e fazer os curativos, né? E eu queria ser enfermeira, eu não estava ainda na faculdade. E numa fase muito difícil da minha vida, eu fui para lá para tomar passe, e a pessoa que me atendeu disse assim, eu quero... Aí eu falei, poxa, esses pensamentos não saem da minha cabeça, eu queria sair dessa situação. Aí ele disse assim, quer mesmo? Eu falei, eu quero, eu preciso. Então eu vou te levar num lugar que você não vai esquecer nunca mais. E nesse lugar você vai ficar e você vai trabalhar. Você não veio me pedir uma opinião, não veio me pedir um conselho, então vai trabalhar nesse local. Eu desci as escadas e fui com ele. Quando eu olhei, era um ambulatório, uma fila de gente que ficava ali, o pessoal de rua do Pelourinho. Tinha prostituta, tinha pessoas assim que moravam embaixo da ponte, moravam na rua, não tomavam banho, assim, para fazer curativos de, às vezes, até facada que tinha tomado, e pé diabético, para a gente poder limpar e trocar os curativos, sentados assim. E todas as pessoas que estavam ali trabalhando não eram enfermeiros nem médicos, eram voluntários, pessoas que aprenderam tecnicamente no improviso e estavam lá ajudando o outro. E eu olhava aquilo e dizia assim, mas eu nem sou enfermeira ainda. Ele falou, mas não precisa. Você não quer? Você não quer trabalhar? Você não quer utilizar o seu tempo? Então. Você não quer preencher a cabeça para não ficar pensando naquelas coisas? Então. Venha para cá que você vai gostar. Escuta o que eu estou te falando. Estou eu, né? No outro dia estou lá. Era 7h30 da manhã, estou eu lá para poder aprender essa atividade nova. Não era enfermeira ainda, estava esperando a faculdade começar, tinha passado no segundo semestre. Aí estou lá, isso já ia fazer 2 meses. Quando ia fazer 2 meses, aquele dia eu acordei mal, eu não vou hoje, eu não estou afim de ser voluntária hoje. Aí alguma coisa falava assim para mim, vai porque hoje vai ser o dia, vá que vai ser bom. Estou eu lá. Quando eu cheguei, já estava assim, ia dar meio-dia, eu morrendo de fome, não tinha levado um lanche, estava muito mal-humorada aquele dia, não via a hora da coisa acabar. Daqui a pouco eu olho assim, no final tinha uma única mulher esperando eu acabar um tratamento, um curativo para começar o dela. Eu digo, ai meu Deus, ainda tem mais um. Olha só como são as coisas. Eu, na minha impaciência, querendo ir para casa almoçar. Daqui a pouco vem, aí eu chamei a senhora, né, uma senhora idosa, tinham 2 crianças do lado dela e estava dormindo. Aí ela veio com a perna toda inchada, muito obesa, chegou do meu lado, sentou com a perna sangrando, porque eram muitas feridas abertas. E eu estava imaginando a quantidade de curativo que eu ia fazer. E aí eu respirei fundo e comecei a trabalhar. E isso, quando eu comecei a trabalhar, ela disse assim, minha filha, não fique assim não. A vida é assim mesmo. Olha eu. E começou a contar a história da vida dela. Eu estou só esperando você fazer meu curativo, porque você está vendo aqueles meninos lá? São meus filhos. Meu marido me abandonou já tem tempo. Me expulsaram do meu barraco. E aquele sacola que tem ali, aquele saco de pão que tem ali, é a única coisa que eu tenho. E a roupa do corpo com os meus 2 filhos. Eu não tenho ideia para onde eu vou. Gente, aquilo veio para mim na hora. Eu olhei para ela, fiquei envergonhada.
Foi a primeira emoção que eu tive. Do quanto a gente, às vezes, é infeliz nas palavras, nos pensamentos, e quanto a gente não sabe as coisas que acontecem em nossas voltas. E eu agradeci muito a Deus. Ela foi um anjo na minha vida, porque eu ia desistir do meu trabalho, pelo meu pensar enfadonho. Isso me ajudou muito, e até hoje eu não saí do espiritismo, e aquilo me ajudou muito gostar, né, da prática, do valor que o trabalho pode trazer para a gente. Eu espero que a gente possa estar continuando fazendo essas reflexões na nossa vida e nas nossas casas. Tá bom? Um abraço.